A estrutura do nosso esqueleto, na verdade, é um relacionamento entre vários ossos. Então, eles se relacionam entre si de forma a gerar essa harmonia, né, enorme que a gente luta contra a gravidade. Agora, observe, a gente tinha visto que existe um osso para sentar nele e, na verdade, esse osso faz parte de um outro osso que se relaciona com o sacro, que é, na verdade, dessa vertical. Então, esse relacionamento harmônico faz com que a gente pense que as articulações elas têm um lugar para habitar. Elas moram numa casinha, tem a casinha da articulação. E assim como a gente que sai o dia todo, que se move em diferentes direções, a gente volta para casa para que a gente se reabasteça de energia, né, de descanso e possa possa lidar com o outro dia. Assim devem ser as articulações, elas devem voltar para casa para que possam se restabelecer e ficarem menos propensas a enfermidades e desgastes, enfim. Como é que a gente sabe que a nossa bacia, que é a nossa pelve, que é onde tem o ossinho que a gente senta, ela está em casa, ela voltou para casa? E como é que a gente sabe que a coluna, que foi a nossa segunda aula, voltou para casa, para que possa repor as energias, né? Então a gente teve a primeira prática pensando em sentar no osso que foi feito para sentar, a gente foi para os extremos, voltou para o eixo. Então se eu estou em pé, eu também tenho um eixo, eu estaria com aqueles ossinhos apontados para o chão, porque às vezes eu posso estar no extremo e em pé, eu posso estar no extremo também em pé. Então eu não voltei para casa, onde é a minha casa? No centro, no meio do caminho. E a minha coluna também tem uma casa, ela não está no extremo e nem no outro, ela está no centro. E como é que eu acho esse centro? Então eu tenho esse ossinho daqui da frente da pelve, e esse ossinho, no finalzinho aqui desse externo, desse osso, que eles têm uma relação que facilita para a gente entender que essas estruturas voltaram para casa. Observem, no esqueleto, esse ossinho daqui, que na verdade é uma junção entre dois ossos, a sínfise púbica, e essa pontinha daqui, que é o processo tifoide do externo, eles têm uma relação entre si quando essas estruturas estão em casa. Por exemplo, de lado, no caso desse esqueleto, a gente percebe esse osso mais ou menos na linha desse, como se existisse um zíper imaginário aqui, que eu fecho esse zíper para conter o meu conteúdo abdominal e manter a minha coluna na posição neutra. Como é que seria isso em mim? Então, se eu estou numa posição extrema para frente ou numa posição extrema para trás, esse zíper, ele está ou esgaçado ou ele está espremido. E eu posso estar numa relação ótima, que é com o zíper fechado, esses dois ossos apontando para a mesma direção, e eu mantenho as minhas curvaturas numa posição fisiológica neutra. E aí então voltei para casa, me recomponho para que eu possa me mover durante o dia. Na prática, a gente vai entender que as articulações, em especial, que a gente está falando agora, entre a pelve e a coluna, elas estão na casinha. A gente já teve uma ideia a respeito disso, que é a relação desse osso, da sínfise púbica, com o processo tifoide, esse zíper. E nessa área aqui, é exatamente onde a gente chama de parede abdominal. Essa área que tem os nossos abdominais, né? Existe um grupo de músculos aqui que fazem uma contenção, como se fosse uma cinta, né? Natural. Então aqui dentro, logo depois da coluna vertebral, tem metros de intestino, tem vísceras que ficam acomodadas aqui dentro. E aqui na frente a gente tem essa contenção. Deveria ser uma contenção. Tá? Então a gente tem o zíper, que a gente vai ficar lembrando ao longo do tempo que a gente fica sentado para esse zíper conter essas estruturas abdominais. Como seria isso? Então na prática, a gente pode entender como é essa contenção. Então a gente senta na cadeira, sobre os isquios, e aí muitas vezes a gente se percebe com um conteúdo abdominal sem usar essa contenção. A gente cai um pouquinho para trás, apertando esse conteúdo, ou vai para frente soltando esse conteúdo para frente. E a ideia dessa área ser uma contenção,
Vamos pensar em como se esse conteúdo abdominal fosse aquelas verduras que a gente compra a vácuo no supermercado, onde aquele plástico ele vai direto para a estrutura. Então a gente solta as estruturas saindo para frente e esse plástico que seria o conteúdo abdominal, ou que seria essa parede abdominal, ele iria na direção, sugando para a direção desses legumes lá atrás. Então, eu inspiro, solto essa parede e expirando eu solto o ar, trazendo essa parede abdominal para lá para dentro dos legumes e tentando levar o plástico para essas estruturas. Eu posso fazer isso também de pé. De pé a mesma coisa, eu solto as estruturas e aí expirando eu solto o ar pela boca e vou trazendo esse plástico, que seria minha parede abdominal, na direção dos legumes a vácuo. E de novo, inspiro, solto e expirando eu trago essa parede para a direção dos legumes e sustento e me mantenho nessa posição.